Ele nos conhece. Às vezes chegamos ao engano de pensar que podemos fazer algo escondido. Pode até ser que consigamos isso com relação às pessoas, mas quanto a Jesus, nós não conseguiremos esconder nada dele, porque ele tudo vê, tudo conhece, ele tudo sabe. O interessante é que fazer as coisas escondidas pode até parecer legal, pode causar uma adrenalina, mas quando tudo isso for exposto, haverá vergonha e também muito choro, sem contar na tristeza de perder aquilo que foi preparado para os que são fiéis. Pois quem é fiel não tem nada a esconder, muito menos tem o sentimento maligno de pensar estar escondendo-se de Deus. Hoje em nossa devocional, vamos falar do tanto que Jesus nos conhece. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A devocional de hoje, o tema será Ele nos conhece. Vamos ler o texto da Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, os versículos 3 até o versículo 6. Diz assim a palavra: Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse se resume em uma visão que o apóstolo João teve do Senhor Jesus ressuscitado e de uma mensagem que ele passou às 7 igrejas da Ásia, igrejas que estavam passando lutas e perseguições. Algumas estavam em sua fidelidade, outras estavam debaixo de erros teológicos e da prática da fé. Essas igrejas, ou as pessoas dessas igrejas, precisavam de esperança, precisavam de confiança naquilo que criam e precisavam de uma experiência sobrenatural para voltar em sua fé e crença no Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui no capítulo 2 e também uma parte do capítulo 3, o Senhor Jesus transmite a João mensagens para ele entregar aos pastores dessas igrejas. Nas cartas, eles são mencionados como anjos da igreja. O termo anjo aqui queria dizer o mensageiro e o guardião. O Senhor Jesus, nessas mensagens às igrejas, inicia dizendo que conhecia as obras de cada um, conhecia as obras da igreja, elogiava os bons comportamentos, exortava quanto aos erros teológicos e possíveis desvios das práticas. Daí então ele decretava o juízo se caso não viessem a mudar sua postura e também declarava a recompensa que todos teriam se escutassem o que o Espírito estava dizendo às igrejas. Como, por exemplo, já na primeira carta, que foi endereçada à igreja de Éfeso, que lemos aqui nos versículos, o Senhor Jesus disse que aquela igreja estava perseverando e suportando sofrimentos por causa do seu nome. Isso foi um grande elogio. Porém, eles haviam abandonado o primeiro amor. Aí veio a exortação. Eles tinham abandonado as primeiras obras que faziam com tanto amor de uns pelos outros. Jesus disse para eles se arrependerem, olha a mensagem de arrependimento, porque senão iria sair do meio deles. E se caso eles se mantivessem firmes e fiéis, olha a promessa, eles seriam então vencedores e comeriam da árvore da vida do paraíso de Deus. E assim o Senhor faz em todas as outras cartas. Eu convido e desafio você a ler as outras cartas, porque cada uma delas tem um parecer, tem um convite, tem um elogio, tem um juízo e tem uma promessa.
Mas o que podemos aprender num todo aqui com relação a essas cartas é que Jesus conhece a nossa vida, irmãos. Ele conhece as nossas obras, ele sabe nossos acertos e erros. Ele não quer nos condenar, ele sabe que não somos perfeitos, mas ele quer nos alertar, ele quer nos salvar, ele quer nos ver longe do pecado e dos enganos deste mundo que podem muito bem nos fazer perder a salvação eterna. Então não pense que você pode fazer algo escondido de Deus. Não pense que ele não se importa com os pecados que você comete. Não pense que ele vai ficar passando a mão na sua cabeça sem te corrigir e sem fazer juízo dos seus atos e pensamentos. Deus é fiel e quer que sejamos fiéis até o fim para herdarmos a vida eterna e termos a coroa da vida. Tem muitas promessas eternas nessas 7 cartas, mas nós não podemos nos atentar somente para as promessas, coisas que muitas pessoas têm feito hoje em dia, não é verdade? Só querem as promessas. Nós precisamos nos atentar para a direção que o Senhor nos dá ali de uma vida santa, reta e justa diante dele e diante da sociedade, que tanto está precisando de exemplos e de testemunhos fiéis. Mantenha-se firme e forte na sua fé. Se for preciso, volte ao seu primeiro amor, arrependa-se dos seus erros, confesse, mude de vida, transforme seus argumentos, queima tudo isso, jogue no fogo aquelas mazelas e sentimentos ruins que você tem e seja um servo bondoso e fiel ao Senhor Jesus hoje e todos os dias do restante da sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Ele que nos conhece, que Ele perdoe os nossos pecados, não nos deixe cair e nem ficar nas tentações, não é, irmãos? Às vezes a gente cai em algumas tentações, tem outras que a gente fica nelas, então a gente precisa vigiar nisso. Depois a gente vai fazer aquele momento de intercessão. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra, que hoje Deus nos fala aqui, que o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe das nossas obras, o Senhor sabe o que fazemos de bom, mas o Senhor também conhece aquilo que fazemos que não te agrada, e o Senhor nos exorta a fazermos o que é certo, o que é justo e correto e sermos fiéis ao Senhor. Não nos deixe cair, ó Deus, nas tentações que esse mundo nos oferece, muito menos ficar nessas tentações, ó Pai, mas nos ajude a olharmos para o Senhor e contemplarmos a sua presença, engrandecermos o teu nome e sermos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida e morarmos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, cale os nossos argumentos, tire do nosso coração sentimentos ruins, ressentimentos e mágoas, coisas que nos atrapalham a viver uma vida em santidade contigo. Assim, Deus, nós oramos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, te agradecendo pelas cartas às 7 igrejas, Senhor, lá que estão no Apocalipse, que nos ensina sobre isso, que o Senhor conhece, o Senhor elogia, o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor tem um juízo, mas o Senhor também tem a promessa da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Paizinho, e agora nós vamos orar uns pelos outros e pedimos ao Senhor por aqueles irmãos que estão em sofrimentos, em lutas e dificuldades, pessoas que estão tentando resolver causas e não conseguem. Abre, Senhor Deus, uma oportunidade, uma porta, uma direção para o teu filho e a tua filha seguirem, meu Pai, e saírem desse emaranhado, desse embaraço que infelizmente entraram. Senhor, ajuda os irmãos e as irmãs que estão doentes, pessoas com problemas, Senhor, de enxaquecas, problemas de cânceres, de caroços, problemas, ó Deus, que vão precisar passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja direcionando, dirigindo e abençoando todos os teus filhos, meu Pai. Abençoa os medicamentos que essa pessoa tem tomado, os médicos, os exames que ela tem feito, que tudo possa mostrar realmente o
que tem, para que, ó Deus, o teu servo e a tua serva venha ter vida e vida em abundância, e aproveite essa vida para honrar ao Senhor, testemunhando da sua glória e do seu poder. Oramos por aqueles que estão intercedendo por suas famílias, tem problemas em casa, meu Deus, às vezes dentro das famílias, Pai, tem tantas dores, tantas lutas, problemas, Pai, de prostituição, de adultério, de vício nos jogos de azar, nas drogas, no cigarro, na bebida alcoólica. Ô Senhor, livra, Senhor, essa família desse mal e desses demônios, em nome de Jesus, de todo o trabalho, de toda a obra de feitiçaria, de toda a obra de magia que vem, Deus, atormentar, atrapalhar, que o Senhor quebre tudo isso na autoridade do nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão aflitos, desesperados, precisando de um emprego ou precisando de um casamento, que possa, Deus, em nome de Jesus, aparecer uma boa esposa, um bom esposo para os teus servos, e assim eles possam constituir a família. Aqueles que estão orando para ter um filho, uma filha, tira todo o medo, toda a ansiedade, que teus filhos possam ser felizes, constituindo famílias e louvando o seu nome. Oramos aqui, Pai, pela vida das igrejas, pela vida dos pastores, dos líderes, dos membros, das ovelhas queridas do Senhor, pelas crianças e os jovens, os adultos, Senhor, os nossos idosos, que todos tenham paz, aqueles que estão numa missão, seja, Senhor, fora do Brasil ou aqui dentro da nossa nação, a missão lá no seu trabalho de pregar o Evangelho, a missão na sua família de dar um bom testemunho de Cristo, que o Senhor possa nos ajudar a fazermos tudo isso, Senhor. Oramos, abençoamos, Senhor, a vida de todos os teus servos e servas, que o nosso dia seja um dia orientado pelo Senhor, o Senhor possa estar conosco. Sem o Senhor fica tudo mais difícil, Pai. Se o Senhor não estiver com a gente, é melhor a gente nem sair, Pai, porque o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos abençoa. Entregamos esse dia, a nossa vida, as nossas causas, tudo nas suas mãos, e fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado, muito obrigado pela sua companhia. A você que tem compartilhado esse vídeo, olha, muito obrigado. Deus tem feito uma grande obra na vida das pessoas. Faça o seu pedido de oração aí pelo YouTube também, que a gente está pronto aí para orar por você. Tem orado e pedido ao Senhor por todos aqueles que colocam os pedidos aí, os seus nomes. Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Amanhã, Deus assim permitindo, estaremos juntos. Então, um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.